Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje um vídeo mais rápido para não passar em branco. Vou comentar um texto que um rapaz me enviou, o Franklin Ricardo, escrito em 1º de junho de 2025, intitulado Sola Escritura e a Crise Epistemológica do Protestantismo. Então eu enviei o meu vídeo aí nos grupos nos quais participo, e então o Franklin disse que já havia tentado fazer algo na mesma linha. Sobre aquele curso do Robert St. James, onde tem a visão histórica sobre o Sola Escritura e sobre suas divisões no seio da chamada Reforma Protestante. Então, já ali há uma grande diversidade de opiniões. E eu mesmo estou tentando coletar essas divisões entre protestantes, né? Quanto ao Sola Escritura. Pois na apologética católica é muito comum se falar das divisões doutrinárias, como, por exemplo, a questão do batismo de adulto ou de criança. Mas há um tipo de divisão ainda mais grave, né? Porque vicia todo o sistema, né? Todo o edifício da fé, que é a divisão quanto à perspectiva sobre a Bíblia, né? Quanto à regra de fé, quanto enfim, né? Como discernir o que é revelação de Deus ou não. E no Sola Escritura há várias divergências, né? E uma pequena divergência no início, um pequeno erro no início, leva a muitos erros lá no final, o que hoje em dia se chama efeito borboleta, referência uma coisa da matemática, eu acho que é sistemas complexos, o nome técnico, onde uma pequena alteração de uma variável pode causar efeitos devastadores, assim, né? Então usam a figura do bater de asas da borboleta aqui na América, que lá no Japão vai produzir um furacão. Claro, literalmente não é possível que isso ocorra, né? Mas para tentar ilustrar, né? A questão dos sistemas complexos, como uma pequena variável altera coisas muito importantes, né? Então, uma pequena alteração aí no critério de fé, na regra de fé, vai alterar bastante aí a percepção doutrinária das pessoas. Bom, antes de ir ao texto dele propriamente falando, lembrá-lo sempre, vejam aí o link na descrição, comentar as 15 orações de Santa Brígida, da editora Assunta, colabore, adquira já sua cópia. Nossa Senhora de La Salette e outros fatos extraordinários, link na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, quiser deixar o seu Pix para ajudar no canal, na promoção da fé católica, fique à vontade, se inscreva no canal, deixe suas críticas, reze por mim, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E se você quiser que eu comente um texto seu aí, né? Claro, eu sou uma pessoa sincera aí, né? Eu não vou comentar o que eu, assim, né? Se o texto tiver alguma coisa com a qual eu não concorde, eu vou falar. Então, eu sou sincero, né? Mas se você quiser, mesmo que não for para comentar aqui nas redes sociais, aqui, né? Não comentar no YouTube, envie o seu texto aí sobre teologia aí, né? Podemos conversar, será um prazer, né? Então, Sola Escritura é a crise epistemológica do protestantismo. Introdução: uma controvérsia mal compreendida. O debate sobre o protestantismo, o princípio da Sola Escritura no Brasil, costuma ser superficial. Muitas vezes prevalecem chavões como protestantes só leem a Bíblia, ou definições baseadas em doutrinas secundárias, batismo infantil, episcopalismo, predestinação.
essa abordagem empobrece a compreensão, pois trata apenas dos frutos, práticas e crenças específicas, e não das raízes, o critério epistemológico que dá forma ao protestantismo. Então, 2 pontos de observação aqui. Primeiro, que os católicos muitas vezes têm uma compreensão pobre do sola escritura. É uma questão de percepção. Obviamente deve haver muitas pessoas, ainda mais no Brasil, esse tema aí da sola escritura tem ganhado popularidade somente de modo recente e realmente há muitos católicos que se prendem ao superficial, mas eu gostaria de fazer ponderações sobre essa afirmação aí. No meu meio, por exemplo, eu já tenho uma outra sensação, né? Claro que é só uma experiência pessoal, a gente tem que comparar os testemunhos para a gente entender o que está acontecendo de verdade ou não. Eu acho que as pessoas, os católicos, entendem bem o que é sola escritura. A intenção é de atacar pontos críticos, como a necessidade de uma tradição infalível para dirimir questões, encerrar controvérsias. E acho que os protestantes tocam muito nessa tecla, mas como uma estratégia evasiva, né? Então, em vez de discutir o problema, o que está sendo proposto, o protestante sai pela tangente. Outro ponto é que, com efeito, muitos protestantes defendem o nu da escritura, é uma das divisões que vai ser tratada aqui no corpo do artigo, que é realmente somente a escritura, e eles têm dúvidas e sérias suspeitas sobre tudo que vem de fora. E é interessante notar que o protestante muitas vezes não defende o nu da escritura de princípio, contudo, na hora de discutir com católicos, eles acabam partindo para linhas de nu da escritura, né? Então usam argumentos que presumem essa visão mais tosca, né, do princípio, né? Então isso é muito importante de ser ponderado aí, né? Ele está colocando aqui também de não se fundar tanto nos efeitos, nos frutos. É uma abordagem metodológica, até concordo aí, né? Ir na raiz do problema. Ele não está negando que os frutos dão errado aí, né? Mas também lembrar que não é uma estratégia inválida, né? Nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis. Então, também em Aristóteles, nos tópicos, a menção, o conhecimento por efeitos, né? Se conhece uma coisa a partir dos efeitos. Mas daí, ok, é para vocês entenderem uma opção metodológica e, de certo modo, tem razão, né? Na verdade, até é mais importante o princípio aí, né? Então, vai tratar da identidade protestante, os pontos que vai tratar, né? Porque a identidade protestante se revela a partir de seu princípio epistemológico e não a partir das divisões soteriológicas ou eclesiológicas isoladas. Então, está colocando aqui que um critério muito importante de divisão é divergência quanto ao sola escritura, e vamos ver que os grandes ramos históricos possuem divergências graves quanto a esse tema aí, né? É um fator importante. Como sola escritura emergiu historicamente? Qual era a pretensão dos primeiros reformadores ao proclamá-la? E de que forma o princípio se desenvolveu em diferentes tradições protestantes?
3. Quais são as falhas internas dessa regra epistemológica, em particular sua dependência tácita de tradição para definir o cânon, o círculo hermenêutico inevitável, escritura interpretando escritura e outras incoerências? 4. Que resultados práticos decorrem desse modo de argumentar? A fragmentação doutrinária, o relativismo teológico, o descompromisso eclesial que caracterizam boa parte do protestantismo contemporâneo. 5. Como o catolicismo contrasta ao articular escritura, tradição e magistério como fontes complementares e necessárias para preservar a unidade doutrinária sem cair em arbitrariedades. Então todos esses pontos aí serão tratados no artigo. Então aqui vai definir o que é o protestantismo aqui na parte 2 e fala que um modo de definir o protestantismo aí, né, não é sobre práticas específicas, indulgências, celibato clerical, mas através de um critério epistemológico central, a escritura como única regra infalível de fé e vida, rejeitando o magistério supremo do Papa e atribuição de autoridade igual aos concílios e à tradição apostólica. Claro, né, é um ponto muito interessante aí, né? Ele está tentando encontrar a unidade protestante aí, como definir, mas não é uma tarefa fácil, porque o protestantismo, principalmente para nós católicos, já partindo da fé revelada, é uma negação. E não é tão simples definir a negação. Claro que ela se refere ao conteúdo da fé aí, né? Então ela já começa como um termo dependente de outro. Mas aí já é complicado aí, né? Porque há vários modos, até infinitos, né, de se negar uma coisa. Então é muito tênue essa unidade, se é que podemos chamar de unidade, né? Já que se pauta meramente num princípio negativo. E também, claro, né, a centralidade do sola escritura, sem dúvida, é uma grande constante do movimento ao longo da história, mas mesmo assim é um princípio complicado, né? Tratamos lá no Robert Sungenis a questão dos espiritualistas. É até complicado determinar exatamente se eles podem ser considerados defensores do sola escritura, porque esses dizem que o que vale mesmo é a graça de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Então, se a gente for analisar historicamente, né, quanto a gente mais se aprofunda no protestantismo, vê que é difícil até mesmo definir sua unidade com base no sola escritura, né? E então é um desafio, né? Mas é um tema complexo, e também é porque o protestantismo gera muita discussão aí, né? Divisão de ideias, etc. Aí vai mencionar o Lutero, o Calvino, os 39 artigos anglicanos, a Dieta de Spira, que mais? A Confissão de Fé Belga e Catecismo de Heidelberg, Confissão de Augsburgo e Concórdia, onde várias confissões protestantes, onde se comenta um pouco aí, ao menos de passagem, a questão da revelação e da escritura, né? E fique observado que nas primeiras gerações dos autores
ditos protestantes, reformadores, né? Eu ia usar reformados aí, mas geralmente se reserva mais esse termo aos calvinistas. A essa primeira geração aí, né? Eles criam muito no valor de confissões, né? Foi uma necessidade histórica também, né? Para eles ganharem voz diante dos reis e do Estado, mas também para conter divisões internas, né? Então estabeleceram essas confissões aí, né? Diferente hoje dos autores que tendem ao nu da escritura, né? Aí vai falar dos batistas e anabatistas, mencionando a experiência pessoal de conversão, né? O metodismo, equilíbrio entre tradição e experiência. Então, o John Wesley valorizando aí mais a tradição e mais aspectos externos. Neo-evangélicos e pentecostais, a noção de batismo no Espírito Santo e que mais aqui, né? A autoridade vai até esclarecer depois aqui ao longo do artigo, aqui nessa parte do início nem fala muito, mas na autoridade do pastor, né? Então faz se lembrar até um pouco a visão antiga, né? De ter uma autoridade ali interpretando a Sagrada Escritura, né? Então o pastor ali recebe a inspiração e julga a Bíblia, né? Mais ou menos aí, né? Eles também, eu particularmente nunca estudei de modo profundo o pentecostalismo. Parece que eles também têm um esquema aí para atenuar um pouco os excessos, ao menos nominalmente, que é o de julgar se a profecia é verdadeira ou não, se tem alguma confirmação na Bíblia, né? Então, se tem algum versículo que confirme, ao menos vagamente, essa interpretação aí, né? Essa inspiração. Critérios para identificação: rejeição da tradição dogmática católica, recusa da infalibilidade eclesial. Então, várias distinções aí, né? Que mais? Eu queria fazer algo em 20 minutos aí, né? Já estamos em 17. Vai falar do prima escritura, sola escritura, fundamentalismo e neofundamentalismo, que se referiria ao aspecto da literalidade do texto, e como exemplo é dado a questão do Apocalipse, como interpretá-lo, como será o fim do mundo. O evangelicalismo carismático mescla só a escritura com ênfase no testemunho do Espírito, o que estávamos falando antes. Tem as visões que conciliam confissões históricas, essas dos primeiros autores protestantes. Igrejas independentes, aí os desigrejados. Tem essa questão também comunitária, individualizada. Os calvinistas têm uma visão mais comunitária, por exemplo, mas os modernos uma questão mais individual. Então fala bastante coisa aqui no texto, né? O anglicanismo também é uma via média entre escritura e tradição. Eu não sei se cheguei a ler na aula que eu já dei sobre o não somente pelas escrituras, mas é um critério mais externo dos anglicanos. Então tem a unidade política, mas a pessoa meio que era livre para acreditar no que quiser internamente, né? Inclusive tem uns que são bem católicos, tem a Law Church, anglo-católicos. Aliás, os anglo-católicos acho que seriam a High Church. Mas enfim, né? Tem os mais próximos do catolicismo e os menos, né? Tem uns que tem devoção mariana, reza terço, esse tipo de coisa, né?
Então é bem ampla aí a interpretação dos anglicanos, né? Então eu vou deixar o link aí nos comentários aí para vocês verem, né? Eu acho que eu dei uma introdução aí. Vou ler a síntese tipológica e genealogia esquemática. Aí tem a tradição protestante, é uma tabela, né? Século de fundação, estrutura eclesiástica, tipologia epistêmica, autoridades auxiliares e exemplos de cânon prático. Luteranismo, pastor local mais sínodos regionais. Reformados calvinistas, presbitério, sínodos nacionais. Anglicanismo, governo episcopal mais parlamento real. Anabatismo, congregações autônomas. Batistas, congregacional. Metodismo, episcopal mais sociedades de classe. Pentecostalismo, liderança carismática. Neopentecostalismo, liderança empresariada, porque tem muita influência da teologia da prosperidade. Então já um tipo de igreja aí muito inspirada aí pelas modernas estratégias de marketing, né? Esse tipo de coisa. Tipologia epistêmica, luteranismo, sola escritura clássica, escritura mais confissão de Augsburgo. Reformados, prima escritura comunitária, escritura mais confissões, belga, Heidelberg. Anglicanismo, prima litúrgica, escritura mais tradição patrística mais liturgia. Os anglicanos aceitam mais aí o recurso à tradição. Anabatismo, nuda estrita ele usa aqui, escritura apenas sem hierarquia. Batista, solo congregacional, escritura mais confissão, de 1689. Metodismo, sola experiencial, escritura mais razão mais tradição mais experiência. Pentecostalismo, sola carismática, escritura, revelações contemporâneas. Neopentecostalismo, sola pastoril, escritura mais pastor ungido, interpretação prática. Então é isso, meus caros, já vou encerrando aqui, vou para as conclusões finais. Vocês que leiam o texto aí, tirem as conclusões. Achei muito bom o texto dele. Eu acho que é muito importante que tenhamos estudos nesse sentido, de mostrar a divisão do sola escritura. Como eu falei lá no início, é um tipo de divisão até mais grave aí, porque compromete toda a fé, né? É uma máquina de divergência em escala industrial. Então é um mau sinal aí que haja tantas divergências aí quanto a esse princípio que deveria unificar os protestantes. Eu acho que tem uma abordagem, por assim dizer, muito sociológica esse artigo aqui. O que faz sentido, na verdade, a instituição tem um papel epistemológico, não podemos descartar isso. Qual instituição decreta o quê e como isso se faz, né? Então é um aspecto importante sim a ser tratado do sola escritura. E também a própria Bíblia fala que lá em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15, na minha ausência, dizendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, consultar a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, né? Então importante ver qual que é a instituição verdadeira, e variando aí o tipo de instituição protestante, há divergências aí no critério epistemológico. Então acho que essa é uma grande constante aí do texto, né? Então achei muito interessante aí, é um passo importante esse texto aí, né? E fica então o link nos comentários, é no Substack, é preciso fazer uma conta para ler os textos lá, mas é tudo gratuito. Então é isso, meus caros, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.